Oi, gente, bem-vindo ao primeiro vídeo do canal. Hoje eu vim aqui falar o básico da mecânica, mas principalmente sobre o funcionamento do motor de combustão interna e a alimentação dele, coisa bem básica. Mas eu vou falar um pouquinho antes sobre a minha motivação de criar esse canal. Bom, eu sempre gostei de carros, mas eu nunca tive ninguém assim de influência por perto que me influenciou a gostar. Eu simplesmente gostava, achava muito top. E também pelo fato do meu pai, a maioria da minha infância não ter, né? Não, a gente não ter tido esse contato, né? E sempre é mais os pais, né, que estão ali envolvidos com o carro. Eu meio que sempre gostei, mas eu nunca entendi muito, nunca, sabe? Então, eu comecei a pesquisar e sei que muitas mulheres gostam também, tipo, amam carros, mas quer aprender mais sobre, às vezes vai perguntar para um homem e os homens ficam tipo, pra que você quer saber isso, sendo que você nunca vai precisar disso, você não vai usar isso, você... E se você entender também, você não vai, tipo, conseguir mexer no carro, não vai conseguir arrumar o carro sozinho. Mas às vezes não é por causa disso que a gente quer aprender, é porque a gente gosta mesmo, quer entender sobre o funcionamento. E eu também não sou expert, eu sei o básico, porque eu pesquiso muito, gosto muito, e isso empolga muita gente, né? E quando a gente gosta muito, facilita, tipo, muito a gente aprender. Então, eu resolvi criar esse canal para as meninas como eu, que amam carros, quer entender mais, quer aprender o jeito certo de cuidar, fazer as manutenções certinhas. É para vocês esse canal, para vocês aprenderem mesmo. E é isso, gente. Falando de uma forma geral, o motor ele é uma máquina termodinâmica que usa ar e combustível para ser inflamado e queimado. E essa pressão que é gerada pela queima, né, ela é transformada naquele movimento mecânico que a gente conhece, né, aquele movimento retilíneo do pistão, que depois é transformado em movimento rotativo pelo virabrequim. Mas o que é pistão? O que é virabrequim? Eu vou explicar para vocês. Bom, para facilitar o nosso entendimento, eu separei as partes fixas e as partes móveis do motor. Eu vou começar falando sobre as partes fixas. Primeiro, a gente tem o cabeçote. Como o próprio nome já diz, a parte superior do motor. Com certeza, se você convive com muita gente que anda de moto, você já ouviu aquele ditado, trinca cabeçote. Pois é essa peça que eu tô falando. O cabeçote, ali fica o comando de válvulas, a válvula de admissão, a válvula de escape, a vela. Depois a gente tem o bloco do motor, que é a maior e a principal peça do motor. Ali ficam os orifícios, que são as chamadas câmaras de combustão, que o nome é bem autoexplicativo, né? Que vão se encaixar os pistões. Por fim, a gente tem o cárter, que todo mundo já escutou falar, né? Essa palavra. Bom, ele basicamente é um depósito de óleo. E por isso a gente sempre escuta que quando a gente liga o carro, o ideal é sempre esperar o giro abaixar, para dar tempo da bomba de óleo ali do cárter mandar óleo para lubrificar o motor todo antes da gente sair a milhão, né? Passando para as peças móveis do motor, a gente tem o pistão, biela, volante do motor, o eixo de comando de válvulas e o virabrequim. Começando pelo pistão. Bom, o pistão, ele tá lá no bloco do motor, aquela parte principal. Lembra que eu falei dos orifícios? Então, ele vai estar lá. E na parte dele, assim, em volta dele, tem algumas ranhuras. E eu vou tentar deixar uma imagem bem pertinho para vocês verem. Ali se encaixam anéis. Para que servem esses anéis? Bom, os anéis servem para dar firmeza para ele, porque, por exemplo, imagina ali o seu carro 1000 giros por minuto. Ele vai, tipo, aquele movimento retilíneo dele é muito rápido, muito mesmo. Então ele tem que estar, assim, muito firme ali dentro. Para isso serve o anel. E também para fazer a limpeza da câmara de combustão, para não sobrar nenhum resquício de óleo ali. Depois sobre a biela ela se encaixa no pistão e vai direto no virabrequim. O virabrequim é aquele, como se fosse um pedal de bicicleta, sabe? Ele que vai dar a força motriz do motor. Ele torna aquele movimento retilíneo do pistão em um movimento rotativo. Bom, falando sobre o eixo de comando de válvulas, ele vai estar ali no cabeçote, aquela parte superior do motor, que vai comandar ali a válvula de admissão e a válvula de escape. Por último, a gente tem o volante do motor. O volante do motor é onde vai receber toda aquela
força do virabrequim e vai mandar para o sistema de transmissão. E ali, no volante do motor, é onde também se acopla a embreagem. Ô, gente, que dicção horrível! A embreagem. Agora chegando na parte principal, que todo mundo, né, quer saber, quer entender, mas primeiro eu tinha que explicar sobre aquelas peças para, né, a gente entender para que cada peça serve. E agora eu vou explicar sobre o funcionamento do motor. Eu vou explicar sobre um motor de 4 tempos. Mas por que 4 tempos? Você vai entender. Mas por que a gente chama de motor de 4 tempos? Porque é basicamente essa ordem. É admissão, compressão, explosão e escape. Bom, admissão. A válvula de admissão ela vai abrir para passar ar e combustível. Segundo tempo é compressão. A válvula de escape, a válvula de admissão vai fechar, o pistão vai subir comprimindo aquela mistura. O terceiro tempo é a explosão, é onde a vela ela solta uma centelha elétrica, onde causa uma explosão. E no quarto tempo a válvula de escape ela abre para sair todos aqueles gases, né? E por isso os carros poluem o ambiente, por causa desse funcionamento deles. A corrente de comando ou a correia dentada, ela também é muito importante porque ela vai estar ligada lá ao virabrequim e também o comando de válvulas para fazer esse funcionamento do motor mais coordenado possível, evitando as falhas. Agora falando sobre o sistema de alimentação, é uma parte muito legal, porque entre o carburador e eu, geração Z, não tive a experiência de viver, né, a época que os carros eram com carburador, só injeção eletrônica. Enfim, gente, o carburador, ele vai fazer o quê? Ele faz aquela mistura ar-combustível e manda lá pro motor. Porém, ele precisa ser regulado manualmente. Então, por isso que de tempos em tempos ele precisa ser regulado, feita aquela limpeza. Vocês com certeza já viram aqueles carros mais antigos parados e, por exemplo, com uma aceleração muito alta. Ou o carro antigo, tipo, morrendo muito fácil. Por quê? É por causa desta regulagem. E também é por causa desta regulagem do carburador que os carros mais antigos soltam muito mais pipoco do que os carros atuais, os novos. O porquê isso acontece? Bom, para soltar aquele famoso pipoco que a gente ama de precisa sobrar combustível. E precisa sobrar combustível para esse combustível ir para o escapamento e soltar aquele famoso pipoco. Você ama ou você odeia pipoco. Enfim. Então, é por isso que os carros antigos, eles soltam também muito mais pipoco do que os carros atuais. Gente, agora falando sobre os carros da geração Z de injeção eletrônica. A injeção eletrônica, ela tem um módulo eletrônico e é por isso que ela consegue trabalhar de uma forma, assim, inteligente. Por exemplo, se seu carro é flex, esse módulo, ele consegue ver, ele percebe o que está sendo usado e consegue fazer, tipo, a melhor mistura, sabe? Melhor quantidade para melhor eficiência do teu carro naquele combustível usado por você. E também é autoexplicativo. Por ele ser inteligente, tem muito menos falhas e por isso os carros atuais não sobram esse combustível para ser mandado pro escapamento para ter, né, aquele pipoco.